Mais uma edição de sucesso, ao vivo aqui, do programa Saúde Master, pela querida TV Master, batendo recordes e mais recordes de audiência, número de entrevistados, programas de excelência, os indicativos para interação, desde o primeiro programa, que basta você apontar a câmera do seu celular para perguntar nos 2 blocos que teremos hoje. Masterizando o Instagram, que evidencia, que mostra as ações que ocorrem e que ocorrerão no decorrer do programa. E nesse momento, para todo mundo, o YouTube em TV Masterplay está transmitindo agora, e o endereço da internet, para aqueles que preferem, também aí está, tvmaster.tv, canal 520 da Claro, associada à NET, transmitindo para praticamente toda a nossa grandiosa e querida Paraíba. Nós temos um lema no nosso programa, inclusive esse lema registrado para a eternidade em meu nome: nós salvamos vidas. E é dessa maneira que eu quero iniciar. Tivemos fatos, podem-se dizer até corriqueiros no Brasil, mas precisamos dessa atenção. Para quem acompanha o Saúde Master, há umas 3 semanas atrás, eu ressaltei a importância em denunciar através do noissalvamosvidas.com.br. E se estão bem lembrados, eu falei do bullying. Eu falei com o início normal do ano letivo, estão a ocorrer e ocorrerão diversos casos de bullying. E para isso, a escola, a família e aqueles próprios que sofrem essa violência têm que estar atentos para denunciar, para informar. Normalmente, esses casos, eles poderiam ou podem ser evitados. E tudo começa no esclarecimento, na informação, na denúncia. Eu queria, se possível, agradecendo ao Alisson, ao Gessé, a produção da Verônica Amorim. Eu acho que eu tenho fotos aí evidenciando o caso do bullying. Está aí, sensacional, noissalvamosvidas.com.br, além de denunciar qualquer tipo de violência contra as mulheres, contra crianças e adolescentes, pessoas com deficiência. Pode comunicar também desaparecimentos. É lógico que nesse leque também se encontram os crimes, como é o caso do bullying. E tivemos ações no Brasil essa semana tristes. Uma verdadeira tragédia em que, temos que usar a palavra correta, um menor infrator matou uma professora. E tudo isso foi no contexto de um bullying. Portanto, temos que estar atentos. O meu recado vai para a família, os pais, a escola, a observação na internet. Precisamos de professores ainda mais capacitados que entendam em observar essas possíveis diferenças para poder denunciar, trabalhar e educar. Portanto, noissalvamosvidas.com.br, podem entrar, que é bem fácil denunciar. E termos sempre as crianças e adolescentes do nosso Brasil felizes, como nessa foto. Endereço, repetindo, noissalvamosvidas.com.br. Se você preferir ir pelo Instagram, Nós Salvamos Vidas, lá tem um link na bio, é só você clicar e as opções em denunciar aparecerão. Vamos iniciar o nosso primeiro bloco. Repito, estamos ao vivo. É uma edição inédita e exclusiva do programa Saúde Master pela TV Master. Nesse momento, já a meu lado, a grande, posso dizer,
nutricionista, a doutora Flávia Medeiros. Doutora, seja bem-vindo finalmente no Saúde Master. Muito obrigado, Fábio, pelo convite e ainda em comemorar, né? Ontem foi o Dia Mundial da Saúde e da Nutrição. Então é um prazer estar aqui e falar de um tema tão importante, né? A gente fala que as profissões do futuro é justamente isso. O nutricionista, o médico que vê o paciente de forma integrativa, porque a alimentação modula quem nós somos. Doutora, eu já sei, tanto que está aqui no programa e no padrão Saúde Master, a senhora é muito inteligente, muito ativa, ressaltou com muita prudência que ontem, mais precisamente, tivemos o Dia da Saúde e da Nutrição e a vida está basicamente nesse lema: nutrição e aqui, ó, cérebro. A partir daí você conduz a história da sua vida e a longevidade. Só que não é uma tarefa tão fácil. Precisamos de especialistas como a doutora Flávia. Não é isso, doutora? Isso mesmo, Fábio. Eu queria agradecer a oportunidade e mostrar para vocês que a nutrição vai além de um papel, além de apenas uma dieta ou só emagrecimento. É um contexto muito amplo. É uma mudança de comportamento, de mentalidade. É sua nova versão que você começa a escrever e decidir a partir dos alimentos que você escolhe. Por isso que eu decidi fazer a parte de nutrição funcional e sou terapeuta comportamental. Porque a gente vai tratar doenças autoimunes, psoríase, algumas artrite, artrose, o autismo. Você vai falar muito hoje sobre doenças neurológicas. A depressão e a ansiedade é tratada através da alimentação. Alguns transtornos comportamentais ou neurológicos, como o TDAH. Então, tudo isso é interessante a gente saber porque a gente esquece que o alimento é o nosso remédio. Doutora Flávia, sensacional, o público já está vibrando, já sabe que esse Saúde Master irá repercutir mundialmente através dos diversos compartilhamentos da internet em sua amplitude, diversidade global e mundial, e para isso também temos daqui a pouco a inteligência artificial. Olhem o tema colocado aí como base: como vencer as doenças autoimunes e intestinais com alimentação, será o tema central. Só que um detalhe, doutora, que está no perfil do Instagram da senhora. A senhora alia muito a alimentação com as emoções. E eu já estou emocionado para saber como vou perder 5 quilos em uma semana. E aí, doutora? Eu vou ficar emocionada, porque você vai adoecer se for em uma semana. Eita, é muito Não rápido. pode. Eu nasci de 8 meses, doutora. Então por isso que você é produtivo, porque você gosta de fazer acontecer. É verdade, doutora. Então, realmente, do outro lado da telinha a gente consegue fazer história. Você está mudando vidas, salvando realmente, trazendo profissionais de qualidade. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente fala da nutrição funcional e emoções, a gente lembra que não tem como separar o intestino do cérebro. Se ele não for, a gente brinca. O primeiro, o cérebro, porque existe mais neurônios, mais gânglios, ocupando, revestindo esses 17 metros de intestino que a gente tem. E ele é um órgão que é o primeiro a se formar no ventre para poder alimentar os nossos neurônios e o último após o nosso nascimento, que também é para continuar formando neurônios e chegando nutrientes para todo o nosso corpo. Então, você já vê como a natureza ela é perfeita. Então, quando você está nervoso, dá logo o quê? Um friozinho na barriga, né? Se você vem dar uma entrevista ou fazer uma palestra. Então, quando a gente começa a olhar e sentir o nosso corpo, a gente consegue fazer as percepções dos órgãos importantes. Todos são, mas o intestino, você não consegue ver uma pessoa sobreviver sem ele. E a doutora Flávia Medeiros é tão atuante, só consegui fazer a pré-entrevista com ela às 21 horas. Não foi isso, doutora? É verdade, sensacional, Fábio, né, doutora? Isso Tudo é muito importante de se ressaltar, porque como eu durmo muito tarde, a doutora falou: Fábio,
dá para nos encontrarmos às 21 horas. Eu disse, doutora, eu só durmo às 2 horas da manhã, pode marcar. Não foi isso, doutora? Foi, Fábio, foi. A gente sabe, pela demanda, né? A agenda realmente muito apertada. Mas Deus é bom, todas as coisas que operam para o bem, e hoje eu estou aqui com você. Vamos colocar o primeiro tópico aí que norteia a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui de utilidade pública que salva vidas e transforma através da informação. Um modo único de fazer programa de saúde na TV brasileira. Isso é inquestionável. Saúde no futuro, os primeiros 1.100 dias. Doutora, eu tive notando nas minhas pesquisas que esses dias estão aumentando. Antes se dizia os primeiros 500 dias, foi para 800, foi para 1.000, agora 1.100. Parece que isso tem que ser para a eternidade, esses cuidados. E aí, doutora? Bom, vou explicar um motivo, tá? Eu sou também da linha de pesquisa. Na verdade, eu me apaixonei um pouquinho pela demanda realmente na clínica, mas surgiu em Harvard o DOHAD. DOHAD é o Centro de Pesquisa de Doenças de Adulto de Origem Fetal. Então, a gente consegue identificar, antes que uma gestante tenha diabetes, pela circunferência do cérebro comparada à circunferência do abdômen do bebê. Se tiver maior, ela está com pré-diabetes, a gente já consegue evitar aí que ela tenha um problema na gestação. Até mesmo pré-eclâmpsia, a gente consegue identificar antes dela ter, nas primeiras 16 semanas, fazendo um exame de espirulação, vendo se a artéria do coração da mãe e do bebê estão na forma ideal. Então, isso surgiu através do DOHAD, lá em Harvard, onde a gente percebeu que dá para precipitar essa avaliação, um diagnóstico de prevenção, quando a pessoa já está iniciando o adoecimento. Então, quando a gente fala dos 1.100 dias, é porque lembra que o intestino é o primeiro órgão a se formar e o último após o nascimento. Nós somos os únicos mamíferos que precisamos introduzir, como eu posso dizer, a placenta. Ela precisa ser bem abraçadinha pelo útero, quase um quarto dele, para que a gente se forme bem. Os outros mamíferos é superior à pele. Então, nós somos quase um órgão dentro do corpo da nossa mãe. E o que acontece? Além de sermos quase um órgão ali em formação de 9 meses, somos semente germinativa da nossa avó materna. Tudo que ela comeu, absorveu no corpo dela, que ela sentiu, se desenvolveu doenças ou não, nós carregamos isso no nosso DNA pela mitocôndria. Quem não sabe que a mitocôndria é o nosso motor, viu? A nossa energia de vida. E, quando estamos no ventre da mãe, tudo que ela come, sente, se faz exercício ou não, se dorme cedo ou não, produzindo melatonina, que é o maravilhoso antioxidante que regula o nosso metabolismo. Se ela tinha preocupações, se ela estava anêmica ou estava desnutrida, isso vai impactar totalmente na minha microbiota intestinal. O que é microbiota? É o conjunto de bactérias, fungos, vírus, vermes que habitam no nosso intestino. E isso começa desde o ventre da mãe. Se a minha carga genética, a herança da avó, já não é tão boa, se minha mãe não teve boa alimentação, boa qualidade de vida, não fez exercício, não se alimentou bem, estava anêmica, não dormia, e eu ainda nasci sem fazer exclusivamente 6 meses de leite materno para maturar meu intestino, e ainda não tinha contato com a natureza, esse intestino vai ter uma falha nessa colonização, nesse equilíbrio das bactérias que estão ali dentro dele. E o problema é justamente essa colonização. Se ela está em equilíbrio, perfeito. Só que isso leva 1.100 dias para se equilibrar. Até o tipo de parto. Se eu nasci de um parto vaginal, os lactobacilos da vagina da minha mãe vão colonizar mais rápido esse meu intestino e eu vou ter uma excelente saúde. Mas se eu nasci de parto cesáreo, isso foi um dos trabalhos exclusivamente que eu fiz, a gente acaba fazendo um tempo maior de dificuldade para colonizar, porque no parto cesáreo são as bactérias do ar, do ambiente onde foi realizado o parto, da pele da mãe,
da saliva ou da boca de quem estava falando no local, que vão ocupar esse intestino. E nem sempre são boas. Então, demora mais. Por isso que, geralmente, as crianças de parto cesárea têm mais tendência a rinite, asma, bronquite. Isso são os estudos. Não é Flávia Medeiros falando, é os estudos. E, graças a Deus, chegou aqui no Brasil, o Harvard Brasil, faz um pouco mais de 2 anos, porque a gente tinha que traduzir tudo, através de uma excelente profissional, a doutora Bruna Pitaluga, que é interessante você trazer um dia. E isso leva em torno de 1.100 dias, ou seja, desde quando minha mãe engravidou até eu completar 2 anos. Então, por isso que é importante a amamentação. É a vacina natural. Doutora Flávia, vamos dar uma dinâmica. Estão chegando muitas perguntas realmente aqui. Já pode colocar a segunda tela aí na nossa sequência e realmente já deu para notar a grande experiência da médica que ao meu lado está. Aí fala das alergias alimentares. Doutora, a senhora trouxe aí alguns alimentos, obviamente nesse contexto nós vamos falar de atitudes, vamos dizer, saudáveis, que é o mais importante, e outras não tão adequadas. No caso das alergias alimentares, a senhora teria alguma coisa que já quisesse mostrar para o nosso público, ou seja, dentro de todo esse trabalho excelente a título da nutrição que a doutora Flávia exerce. E aí, doutora? Bom, a gente vai falar como esse intestino inflama e pode ter alergias. Eu trouxe aqui coisas simples, como café. Qual é o problema das alergias alimentares? O nosso intestino ele é perfeito, só que você pode não ter uma boa colonização e ele inflamar. Essa inflamação pode vir de uma má digestibilidade do seu estômago. Pode ficar um paradinho. Esse problema dele ficar paradinho sem fazer esse movimento de quebra, de motilidade, é porque ou você tem pouco ácido no estômago ou alguma alergia alimentar e o corpo quer expulsar. É quando vem um refluxo, uma azia, um mal-estar. E essa alergia alimentar pode fazer com que o alimento fique inteiro fermentando no intestino, provocando alterações. Essas alterações, eu posso ter uma alergia imediata. Como é que eu identifico uma alergia imediata? O olho fica inchado, o ouvido fica coçando, você passa o cotonetezinho, não tem nada, a garganta coça o céu da boca, ou você sente um tim no ouvido, nós chamamos de alergia imediata. Ou a sua língua fica coçando, pinicando, cortando. Quem já comeu abacaxi ou uva vai dizer assim, rapaz, às vezes eu senti. Isso é mais comum com eles, e isso é uma alergia imediata. E isso daqui é o café. Aí, no caso, doutora, a senhora trouxe aí, obviamente, o café. Sabemos que depende de cada caso, de cada situação, de cada patologia. De forma sintética, o que a senhora diria? Na verdade, não o café sim. Eu queria trazer como exemplo. Algumas pessoas elas têm sensibilidade maior e alergia ao café, não porque é o café em si, mas como ele é um grão, e é comum a gente ver na indústria, no comércio, aqueles filões, quando a gente vai passando, né, pela estrada, e eles ficam muito tempo ali, até 4 anos, crescem-se fungos, leveduras. E aí, quando muita gente consome alimentos com fungos, com leveduras, começa a ativar uma coisa no estômago chamada histamina. Aumenta a sua histamina, aumenta a sua reação alérgica. Então, o problema maior da alergia são as reações de incômodo. Essa histamina alta por muito tempo, seja pelo próprio alimento que você tem alergia, seu corpo não tolera, ou seja, por a histamina estimulada por leveduras, vai provocar, sim, inflamação. E isso pode ser ruim a longo tempo, porque aquilo que era uma alergia imediata, estava só no olho coçando, vermelho, o ouvido coçando a garganta, pode evoluir para uma alergia tardia, que é essa a minha especialidade. A alergia tardia, ela torna-se um problema porque ela provoca uma atrofia no seu cromossomo, lá no seu DNA. Imagina aqui que eles são os xizinhos. Na ponta são seus telômeros. Esses telômeros, eles atrofiam. E se atrofiar, você vai morrer mais cedo e muito doente.
Então, a alergia alimentar é algo que precisa ser dado a importância e tratar. Seja por leveduras, através de algum alimento, ou se o seu próprio corpo não tolera aquela fração do alimento proteica, não quebra e lhe faz muito mal. Aí, logicamente, por isso o pensamento que se tem hoje, o pensamento de futuro, do trabalho sempre com a equipe multidisciplinar, cada pessoa no seu direcionamento individualizado e a grande chamada medicina integrativa. Doutora, no contexto, o que temos agora na sequência para mostrar, e a próxima tela o Alisson já pode lançar. Vamos ver o que aparecerá. Intestino, o segundo cérebro. Isso é uma máxima, podem ter certeza, ou seja, essa ligação que até ressaltamos no início, as emoções com o intestino, e a partir daí é um momento onde uma pessoa vai conseguir efetivamente seguir uma dieta, por exemplo, e conseguir êxito. Portanto, essa ligação que a doutora irá ressaltar, ela é fundamental. E ela trouxe, creio, pelo que eu estou visualizando, e vocês irão agora olhar, alguns alimentos aí, eu creio que saudáveis. Vamos ver, eu estou vendo alguns aqui que eu gosto muito, quase todos. E aí, doutora? Bom, você chegou num tópico muito bom. A gente falou sobre alergias alimentares e também falou sobre como isso pode inflamar o nosso sistema. Hoje, o nosso cérebro, ele é modulado, ele tem maior comprovação científica que ele é modulado através dos captadores de serotonina, que é produzido 90%, Fábio, no intestino. Ou seja, quase todos. Se meu intestino inflama, seja por esse aumento das leveduras, seja porque eu tenho alergia alimentar ou porque eu como muito rápido, não mastigo direito, como coisas quentes, vou dormir com a barriga cheia, eu posso começar a ter sinais e sintomas de flatulência, gases, fezes mais soltas ou constipação, fezes fétidas. E isso são sinais de inflamação intestinal. E pode começar, lembra que eu falei das leveduras, que tem em alguns alimentos, pode começar a piorar e crescer uma coisa chamada fungo, mofo no intestino. E é esse mofo no intestino que ele vai crescendo muito rápido, com alguns alimentos que fermentam e pioram os sinais e sintomas da ansiedade, da depressão. Não conseguimos captar serotonina no nosso cérebro, converter, porque tanto o estômago está parado, e é nesse movimento que libera B1, B6, B2, que são os que adaptam os nossos neurotransmissores, a sensação de felicidade e bem-estar, a calma, como também esses alimentos vão fermentar, vão aumentar esse fungo no intestino e piorar. Então, o que é que a gente faz? Doutora Flávia, aí deixa eu só aqui, eu gosto, lógico, de observar, de fazer toda a interação. Aqui você trouxe, obviamente, alguns alimentos, estou vendo verdura, praticamente o que eu estou olhando aqui, eu gosto de tudo. Vou começar aqui por esse aqui. O limão, doutor, eu vou dizer um hábito meu antigo, é antigo mesmo. Eu gosto, por vezes, pego o limão, eu sei que não é adequado. Às vezes eu faço umas coisas aqui meio estranhas, mas os médicos estão aqui para me auxiliar. Eu gosto muito de limão com sal, é sensacional. E aí, doutora, estou correndo muitos riscos? A questão do equilíbrio, o sal, a gente tem que ter um pouco aí de sabedoria como usá-lo. Tem uma quantidade ideal. Tem que ser menos do que a tampinha de uma caneta Bic. Já o limão, a gente precisa primeiro investigar se você não tem um problema digestivo, porque ele pode trazer pioras ou melhoras. As pioras é aquela condição que eu lhe disse. Se já é uma pessoa que há muito tempo tem uma alteração histamínica, ou o corpo dela inflamou, morreu uma célula ali, porque inflamou, e veio o fungo para converter aquilo, transformar, aquilo vai aumentar no consumo de alimentos cítricos, vai trazer mal-estar. Por quê? Já viu que uma laranja, ela cria logo um mofo em cima dela? Verdade, doutor. E eu também gosto muito aí, viu? A tangerina, né, no caso aí, chamada, é sensacional. Acho que a senhora vai deixar depois aqui, já será o lanche de hoje, viu, doutora? Com certeza. Intervalo. Doutor, e a tangerina? Então, quando a gente fala de uma inflamação intestinal, de uma depressão, ansiedade,
de um TDAH, de um autismo, a gente já percebeu que existe muito crescimento fúngico no intestino dessas pessoas. E os óleos cítricos podem aumentar esse crescimento fúngico. E o fungo, quando cresce, ele dá um pico de cortisol, do hormônio do estresse. Essa pessoa fica geralmente vermelha, irritada, não dorme, acorda de mau humor, não quebra o alimento de forma nenhuma, às vezes já acorda sem vontade de comer. E esses alimentos podem piorar por causa da fermentação. O tipo de açúcar que tem na cebola, que é o poliol. Então, a cebola é excelente para quem não tem nenhum problema digestivo. Importante isso, doutora. Vamos ver aqui na nossa interação. A cebola, no caso, a senhora ressaltou que é importante, agora tem que ter alguns cuidados. Isso. Eu, particularmente, adoro cebola, ou seja, a cebola é fundamental. Eu gosto muito, doutora, do vinagrete. Para mim, tendo um arrozinho, uma carnezinha e o vinagrete... Você gosta de sensações, doutora, né? e deixa eu lhe dizer, eu vou lhe dizer o vinagrete oficial, esse é o oficial. Você corta as verduras, eu praticamente gosto das seguintes, né? A cebola, a tomate e o pimentão. E no caso aí eu coloco também... Qual é a outra verdura? Me esqueci. Em produtora e esposa. Aquela que é bem verdinha, que tem os cheiros. E o coentro, pelo amor de Deus, o coentro. Excelente para tirar metais pesados. É dessa maneira. Vou repetir agora. O coentro, a cebola... Aí vem o pimentão e a tomate. Aí coloco água gelada, vinagre, o brancozinho e o salzinho. Doutora, sensacional. Delícia! Doutora, para mim o almoço está pronto, é a cozinha prato, que eu sujo tudo na cozinha, recebo muitas reclamações, mas doutora, sensacional a cebola, sim, não é, doutora? Ela é antitumoral, ela é rica em quercetina. A gente só tem que ter cuidado nas pessoas que estão apresentando problemas digestivos ou têm alguma alergia alimentar ou doença autoimune, para o momento da dietoterapia, ou seja, tratar a doença com a comida, a gente fazer uma dieta low food map, baixa fermentação. Como ela dá muito gases, a gente fica com aquele arroto com um hálito muito característico da cebola, a gente retira por um período também. A maçã, ela é a nossa querida. Ela pode ser, nesse momento, aliada ou ela pode atrapalhar o tratamento. Quando a gente tem esse problema de digestão e já essas doenças, seja autoimune, seja depressão, ansiedade, seja o autismo. Por quê? Ela é rica numa substância chamada ácido málico. Esse ácido málico, ele é excelente, porque ele ativa o pH ideal do estômago, fazendo com que ele fique ácido na quantidade ideal, e abra a bile para quebrar a gordura, para ela excretar o líquido e quebrar a gordura. E ainda alcalinizar o intestino. Tanto que existe uma frase dos americanos que é ter saúde, que é ir menos vezes ao médico, como uma maçã todos os dias, por causa desse ácido málico. Só que, como eu sei se eu tenho fungo ou não no intestino? É o teste da maçã. Com fome, coma uma maçã. Se você sentir que a fome passou, você não tem fungo no intestino. Se você comeu uma maçã e aumentou, a barriga roncou, preciso comer outra coisa, eu preciso comer mais. Você teve justamente o teste de arabinose positivo, ou seja, aumentou fungo na mesma hora dentro de você, porque é como se você estivesse num rio de fungo do seu corpo e só uma gotinha de remédio. Doutora, quer dizer, vamos entender, se o Alisson puder, por vezes, aí, dividir, né, as duas telas. Obrigado. Alisson não, doutora... No caso aqui da maçã, a senhora falou o seguinte, eu gosto muito dessa interação a nível prático, porque os telespectadores vibram. Doutora, se eu comer uma maçã e não sentir fome, é porque estou sem fungos. Provavelmente você não tem uma quantidade grande de fungo. Doutora, vou dizer, eu estou cheio de fungo. Porque eu estou comendo maçã e parece que a fome está aumentando. Doutora... Então você... positivou o teste de arabinose. Doutora, tem crescimento fúngico dentro de você. Os problemas são sérios, porque a maçã não está adiantando, a fome está aumentando. Às vezes dizem também que é bom para a voz, aí sim, eu coloco, mas já vou fazer o teste, já sei que muitos fungos
irão aparecer na minha vida, viu, doutora? Pois vamos tirar todos eles, a gente precisa ter um equilíbrio. Existe o fungo bom e o fungo ruim. Então, quando o fungo ruim, que seria a candidíase, a cândida, que ela é oral, que ela é intestinal, para depois ser vaginal, e também tem cândida no homem, a gente precisa fazer esses testes com a alimentação e melhorar a digestão. Isso é um sinal que o seu corpo está inflamado. Nós temos que entender que somos natureza. Nós esquecemos disso. E o fungo, ele veio antes de nós no planeta. Para você ter fungo no seu corpo, você tem que lembrar que na natureza nada morre, tudo se transforma. Então, inflamou algum lugar no seu corpo, morreu uma célula, e como você é natureza, nada morre, se transforma, esse fungo vem para metabolizar, transformar isso num substrato. Só que o problema é esse substrato, é a micotoxina desse fungo. Porque ela aumenta, gerando irritabilidade, gerando doença autoimune, gerando resistência insulínica, você fica hipoglicemiano, precisa comer várias e várias vezes, e coisas doces, muito doce, muita massa, muito salgado. E isso faz com que o seu corpo comece a adoecer. É onde surgem as doenças autoimunes. Doutora Flávia, um verdadeiro show aqui de informação na nossa interação. Estou aqui usando da minha experiência. Hoje estou completando a entrevistada de número 448. No segundo bloco, daqui a instantes, ao vivo, teremos outra grande médica, que será a minha entrevista de número 449. Só com um fator que ninguém mais nunca no mundo conseguirá. Todas as entrevistas foram ao vivo e presenciais. Mesmo na época da pandemia, na época que não tinha vacina, nós estávamos aqui para ajudar e salvar. Por isso que sempre dizemos, e iremos continuar a dizer, nós salvamos vidas. Vamos ver a próxima tela que virá para com a doutora Flávia conversar. Vitaminas, o perigo da overdose. Doutora, as pessoas falam muito hoje de vitaminas, né, de uma forma geral. Às vezes observamos relatos de pessoas que dizem dessa maneira: eu tomo cerca de 100 vitaminas, ou seja, 100 comprimidos de manhã, estou me sentindo muito melhor. Um serve para uma determinada coisa, outro para outro fator, esse equilibra, o outro me deixa mais jovem, e vem o ômega, e vem tudo. Mas, doutora, sempre temos que pensar, no meu ponto de vista, mas a senhora é quem vai falar e vai mostrar nas ações, vamos dizer, naturais. Por isso que a senhora trouxe aqui, creio que algumas ervas, alguns chás, e um assunto muito buscado nas minhas pesquisas são justamente essas perguntas, essas indagações. Qual a quantidade? Qual o melhor chá? Eu sei que há uma diversidade para passarmos aqui 100 programas conversando, mas a senhora trouxe alguns para enfatizar e já pode mostrar. A gente tem que entender por que seu corpo está precisando primeiro de vitaminas, de nutrientes. É uma falha nutricional. Como? É um tipo sanguíneo como o A, que tem uma falha em metabolizar complexo B e precisa suplementar. Ou é uma falha em produção de enzima para quebrar o alimento e assim ele não consegue absorver esse nutriente. Antes da suplementação, você precisa ser analisado por um profissional para ver sua necessidade personalizada. Não adianta você saindo nas farmácias comuns, comprando vários suplementos. Por quê? Porque esses tipos de suplementos é feito para tentar atender a maioria. Então, muitas vezes, vem uma concentração muito baixinha de várias vitaminas. E você não vai estar suprindo aquela sua necessidade. Pode até ter uma pequena melhora, porque você pode estar realmente muito desnutrido. Mas toda vitamina tem que ser personalizada de acordo com a sua necessidade, antes corrigida a alimentação. Botando tudo aquilo que você consegue absorver com o alimento e, segundo, melhorando a digestão. Essa é a meta inicial.
Lógico que nós não moramos num país vulcanizado, que o solo é excelente em magnésio e outros nutrientes. E ainda tem a questão do agronegócio, que não dá tempo dessa terra ter nutriente suficiente a cada safra. Ficamos carentes. Possivelmente o brasileiro vai ter que suplementar sim. Mas, antes de tudo, é a alimentação corrigida e a digestão. Senão esse suplemento não vai fazer nada. Doutora, a senhora trouxe aqui, esse aqui por vezes eu compro, eu gosto imensamente do chá de hortelã, sabemos, né, hoje temos tudo aí para consultar, os benefícios aqui são sensacionais, são inúmeros, e outra coisa, vou dizer, barato de comprar, você chega no supermercado, não sei precisamente assim dizer o preço, acho que R$2, R$3, você compra isso aqui, faz um chá maravilhoso. E, suco de abacaxi com hortelã. Doutora, pode também mastigar só a folhinha? Sim, deve. Você está colocando pequenas porções de saúde dentro do seu corpo. Mas, doutora... Quando a gente fala, você falou uma abordagem excelentíssima, que foi da suplementação. Foi muito bom a senhora... Gostou, não foi? Doutora, é uma delícia. Tenho certeza que eu não vou me sentir mal no segundo bloco, não, doutora? Se você não tem nenhum problema de refluxo, não vai. De refluxo? Sim. Eita, doutora, agora eu não sei, não. Tenho não, doutora, tenho não. Então, pronto. Ótimo. Tô tranquilo, tô mastigando aí, mas fale mais aqui do hortelã. Lembra que a gente falou da questão fúngica, das alergias alimentares, das doenças autoimunes? São pessoas que já têm, desde criança, um problema de digestão. Seja pela alergia dos alimentos, o aumento da estamina por leveduras. Esses alimentos, eles ajudam na digestibilidade, o movimento do estômago para quebrar o alimento. Na condição ideal do pH ácido do corpo, produzido pelo estômago para quebrar as proteínas. E também para aumentar uma coisa chamada enzima digestiva. Todo mundo tem. No estômago, no intestino, no pâncreas. Essas enzimas são aumentadas quando a gente coloca as ervas. Você sabia que o Brasil, as Índias, foram descobertos porque os reis precisavam de ervas que têm um poder curativo e mandavam justamente os exploradores para achar essas ervas? Doutora, para ser sincero, não sabia. Pois é. Mas agora já fiquei sabendo. Por isso que o Brasil, tanto falam, é riquíssimo a sua flora, porque ele tem muita ação medicamentosa em todos os seus alimentos. Então, quando a gente fala do hortelã, ele aumenta justamente essa ação de quebra do alimento no estômago, ajuda quem vai dar uma palestra, deixar a pessoa mais calma, ajuda para mulheres que têm síndrome de ovário policístico a controlar a testosterona, diminuir pelo, acne. E se é uma criança também que tem autismo, ajuda até na desparasitação, porque tanto ele ajuda a quebrar o alimento, como essas crianças têm muito fungo e verme, ajuda a eliminá-los. Doutora, a senhora trouxe também aqui... Esse é outro tipo. Manjericão. Pode levantar aí, doutora, só Sim. para observarmos. Tem um manjericão. Adoro. Esse aqui é sensacional. Esse aqui, o gengibre, não vou me arriscar um pedaço não, que é muito forte. Mas, doutora, isso aqui é uma recomendação que eu acho. E o gengibre parece-me que também não é tão caro, não é, doutora? Não. Principalmente se você Apesar tem... que estão aumentando muito o preço, viu, doutora? Cuidado Mas é aí. fácil plantar. E a senhora falando agora no gengibre, amanhã os supermercados já vão remarcando, viu, doutora? Ele tem um potencial anti-inflamatório para doenças inflamatórias, autoimune, para endometriose, porque ele tem uma ação imediata de eliminação de dor. Se uma mulher, por exemplo, com endometriose, consome só 2 gramas, que é uma colherzinha de chá, durante 30 dias... ela não sente mais as dores que muitas vezes a paralisa. Se é uma pessoa que tem artrite, artrose ou fibromialgia, ele tem a intenção de ação, né, dele é justamente como se fosse o afinamento do sangue, diminuir o espessamento, diminuir o colesterol, melhora o pH intestinal, melhora a digestão. Ele é anti-inflamatório natural. Se a gente fosse dizer como age o gengibre no nosso corpo, é como se fosse uma S, para você ter noção. Então, refina muito. E o manjericão não é só aquele toquezinho na pizza, no molho de tomate, não. Ele também tem ação digestiva. Você que está com diarreia ou constipação, ele é excelente.
pode fazer um chazinho, pode colocar e temperar tudo que você queira, um peixe com ervas. Com molho de manjericão é uma delícia. Doutora Flávia, a senhora trouxe também aqui, doutora, eu às vezes estou tendo que colocar meu óculos, sensacional esse óculos, e R$ 30. Doutora, no caso, isso aqui é uma erva, seria isso? Eu, para ser sincero, fala aqui menta e boldo. Como é o nome característico aqui, doutora? Esse daqui é um mix de ervas digestivas, que é muito conhecido no sul como tereré. Então, você que quer prevenir, evitar ter alguma doença intestinal e assim afetar todo o seu sistema, ou quer manter-se dentro da dieta, não quer engordar, você pode ativar um pouco mais o seu metabolismo, fazendo desde um chá gelado ou um chá morno. Se for o morno, a gente sabe que é o chimarrão. E o chá gelado, o tereré. Como tem menta e boldo, a menta a gente acabou de falar, né, que são as características do hortelã, a gente tem com esse mix misturando com o boldo a quebra de gordura. Então, vai ajudar o seu fígado a trabalhar muito melhor, a fazer detoxificação, que é retirar as toxinas, as sujidades do seu corpo. Então, a gente acaba, se entende como funciona o intestino, o estômago, e que evita assim, adoecimentos e doença autoimune, é só consumir já a partir de hoje. O ideal é que seja antes das refeições. Por quê? Porque eles vão ativar as enzimas digestivas, o poder de quebra do alimento do seu estômago e do intestino. Doutora, já estou lendo aqui, viu? Eu sou um investigador hoje da área de saúde também. Estou vendo se no contexto da embalagem está tudo como prevê os órgãos de saúde sanitária, a Anvisa. Estou vendo que está tudo certo. Tem dizendo aqui não contém glúten. É verdade, doutora? Que às vezes já temos programas vários hoje de inteligência artificial. Você aponta a câmera do seu celular para a embalagem, para o código da embalagem, ele já lhe diz toda a verdade. E você vai ver que tem muitos produtos que estão mentindo. Mas aqui é a verdade, né, doutora? Sim, sim. Como é um mix de erva, não tem trigo, cevada, centeio ou malte. Então, só em não ter esses 4 alimentos, ingredientes, não tem o glúten. Estamos no primeiro bloco, ao vivo, uma entrevista sensacional com a nutricionista Flávia Medeiros, dando um show de interação. Essa é a dinâmica única do programa Saúde Master. É por isso que já somos o programa na área de saúde mais assistido na Paraíba e entre os mais compartilhados, é o que chamamos de pós-programa no Brasil. Porque daqui a pouquinho, no YouTube, em TV Masterplay, você vai encontrar esse bloco na íntegra e aquilo que indicamos. Assistam novamente. Cada vez que você assistir mais, você vai adquirir um aprendizado mais específico, maior. E também compartilhar e ajudar em salvar vidas. Só lembrando, porque chegou o momento, no segundo bloco, daqui a pouquinho, a gente vai ter uma presença ilustre de uma grande médica, ela é neuropediatra, a doutora Cláudia Suênia. E um detalhe interessante, até para ressaltar, porque disso muito iremos falar, sobre autismo, a nível do segundo bloco ao vivo daqui a pouquinho. E lembrando que amanhã é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Portanto, ontem, o Dia da Saúde e da Nutrição. Está aqui uma grande nutricionista. Amanhã, Dia de Conscientização do Autismo. Daqui a pouco, uma grande neuropediatra, a doutora Cláudia Suênia. E é nesse contexto que eu quero falar de um dos nossos patrocinadores de excelência, que é a SOS Orto. Vocês são sabedores que as dores, as contusões, os traumas da vida são imensos. Não sei se já observaram a quantidade de pessoas, às vezes até naturalmente, pela idade, que precisam de serviços de ortopedia e traumatologia.
quase todo mundo vai precisar em algum momento. Mas você fica tranquilo, porque há uma grande clínica aqui em João Pessoa para servir todo o Brasil, que é esta daí, SOS Orto Memorial. Uma grande equipe comandada por um médico excepcional, além de clínico cirúrgico, este que aí aparece, o meu amigo, o doutor Douglas Teixeira. Lá ele conta, repito, com uma grande equipe de ortopedistas e traumatologistas para lhe atender. Se você quiser entrar no site, é bem fácil, sosorto.com.br. Olha como é fácil, sosorto.com.br. Não, Fábio, eu quero ir pelo Instagram, SOS Orto Memorial. E aí vocês vão conhecer, estão a aparecer aí ações clínicas e cirúrgicas da SOS Orto Memorial. Lá também você conseguirá ver toda a grande equipe, repito, comandado pelo excepcional que aparece aí, fazendo uma cirurgia, é ele aí, em primeiro plano, o excepcional, o grande, o magnífico, um dos maiores especialistas em joelhos do Brasil, o doutor Douglas Teixeira. Está ele novamente aí, e uma coisa interessante a ressaltar, a SOS Orto Memorial fica dentro de um complexo hospitalar, que é o Hospital Memorial São Francisco. Portanto, se um dia vier a precisar, a SOS Orto Memorial está aí para lhe ajudar. Estamos quase no final, mas ainda temos dúvidas a tirar, aqui com a excepcional nutricionista, dando uma aula, dando um show. Já teremos outros programas futuros, já vou combinar com ela, a doutora Flávia Medeiros. Vamos ver qual é o próximo tópico que virá. Longevidade saudável. Isso é o que todos buscam e, vamos ser sinceros, poucos conseguem. E aí, doutora? Bom, a gente já está chegando, né? A gente estava conversando antes de começar o programa de os jovens idosos, né? Porque estamos chegando cada vez mais perto dos centenários, chegando a 100 anos, 110 anos. Eu tenho uma bisavó, na verdade ela é bisavó do meu esposo, ela tem 124 anos. Então, doutora, peraí. Não, 124? Isso, lá tá no viva? Está viva. Doutora, será que não é recorde mundial, não? Não, não. Já tem mais outras pessoas. Já tem mais outras. Como é o nome dela, doutora? A gente não... Eu não sei o nome dela especificamente. Eu só sei o nome da avó, né? Mas, da doutora, avó dele. Peraí, E da avó, 124 anos ainda está em pé? Sim, tem mais saúde do que a própria filha dela. Coisa boa, vou convidá-la para uma entrevista, de Patos. Ela tem muita vergonha, não aceita nem tirar foto, mas... Doutora, está comprovado uma coisa aí, o calor é bom. Eu tenho dito aqui, os médicos também, o sol, aquele sol de Patos Sim, deve ter ajudado, viu, doutora? Muito. Vitamina D lá em cima, fixando aí cálcio no osso. Ai, doutora, que história linda, né? Com certeza. Isso, ela tem mais saúde do que a própria filha. Por quê? Porque esse estilo centenário, essa longevidade, se dá pelas escolhas que a gente faz alimentares, o manejo das emoções, que é o mais importante. Porque isso vai gerar o quê? Energia no nosso corpo, vibrações. Se vão ser realmente aquelas que vão trazer qualidade ou não. A gente está vendo a yoga aí, deu um boom no mundo por causa disso, que as pessoas aprenderam que precisam manejar com inteligência suas emoções. Além disso, as escolhas de alimentos ideais. Se você já consegue perceber no seu corpo que tem um alimento que não lhe cai bem e você substitui por outras opções, se você é acompanhado por nutricionista, que faz uma dietoterapia em cima do que o seu corpo precisa, se regulamente, faz os seus exames, se não deixa de praticar atividade física, pelo menos 150 minutos na semana. Já é comprovado cientificamente que a pessoa é mais saudável, é mais ativa, tem menos adoecimento. Se você investe o seu dinheiro com suplemento, você também vai evitar gastar com medicamento. E também dormir cedo. O sono, ele tem a melatonina. O hormônio, gente, da melatonina, o hormônio do sono, ele é antioxidante. Ou seja, ele faz a renovação celular.
Isso também ajuda a regular seus hormônios. Então faz com que a gente passe muito tempo de vida sem esse adoecimento e assim sem morte celular, sem morte do nosso próprio corpo. Doutora Flávia Medeiros, chegou o grande momento do programa. A senhora está preparada? É a pergunta que vem da inteligência artificial. Tem médicos que eu estou convidando, diz Fábio, vou não, deixa eu me preparar mais. Doutora, eu julgo que a senhora está preparada. Então Tranquilo? vamos lá, aceite o desafio. Vamos ver, olha lá, da inteligência artificial da pesquisa, está aqui o Binho, sempre atento, me acompanha no dia a dia, o único programa do mundo e o primeiro a utilizar a inteligência artificial em tempo real. Doutora, há uma frase hoje no mundo da saúde, e principalmente da nutrição, que se tornou uma coqueluche. Eu vou dizer a frase aqui. Descasque mais e desembale menos. Essa frase é todo mundo agora, chegou na televisão, descasque mais e desembale menos. Mas, doutora, a pessoa que está lá no interior, se for por essa frase, ele vai descascar uma jaca e vai comer uns 30 ou 40 bagos e no outro dia 3 quilos a mais. E aí, doutora? O que fazer, doutora? Eu sempre dou uma dica. Coma até 80% da sua fome. Por quê? Tá certa a dica. Descasque mais, desembale menos. Eu ainda complemento. Foi comida de verdade, veio do céu, veio da terra, veio do mar, seu corpo vai adorar. Então, é bom a gente entender que o nosso estômago é uma bolsa elástica que aumenta e diminui. E em 2 semanas, se eu como além da capacidade dele, eu vou sentir muito mais fome. Mas o mesmo acontece ao inverso. Então, se eu não quero engordar e entendo que eu estou comendo até 80% da fome, qual é a sensação? Que cabia um chocolatezinho ali, eu estou deixando espaço para essa comida poder ser bem digerida e ainda estou comendo o suficiente para aquilo que eu preciso. Como é que eu sei que eu estou exagerando? Quando a gente joga um pão na piscina, acontece o quê, Fábio? Ele incha, dobra de tamanho. No nosso estômago não é diferente. A comida chega, tem um líquido lá, ela vai inchar, dobrar de tamanho, vai ser triturada. Então, se eu comer o tamanho da minha capacidade ou mais, eu vou engordar. Então, descasque mais, desabale menos e que sejam comida de verdade, do céu, da terra ou do mar, ou uma raiz, mas também coma até 80% da sua fome. Deixa aquele espaçozinho para o estômago poder digerir. Doutora, rimou até, vamos repetir, que seja do céu, da terra ou do mar. Doutora, criamos uma rima. Acho que vamos ganhar muito dinheiro agora. Vamos para o TikTok, viu, doutora? TikTok nos aguarda aí. Estou precisando realmente ganhar mais dinheiro. E o TikTok... Eu vejo, doutora, as pessoas lá dançando. A gente aqui levando essa informação. E as pessoas ficando milionárias. Mas cada um tem um entendimento. O importante, e a gente fica muito contente, é que estamos fazendo a diferença na TV brasileira. Estamos fazendo um programa único. Único em que, no meu posicionamento e na minha humildade, eu vou até dizer, mas com um grande esclarecimento, estou estudando, estou tentando melhorar cada programa. Por quê? Porque o público merece. E principalmente os grandes entrevistados. Hoje nós temos, posso dizer, os maiores médicos e profissionais da área de saúde que fazem questão de estar aqui no Saúde Master. Já dizem, Fábio, quero que você me entreviste. Que coisa boa ouvir isso, fruto do trabalho. E, doutora, eu tenho a exatidão, a senhora é uma grande profissional. Obrigada. A senhora tem conhecimento mesmo, e eu quero fazer um agradecimento, porque a senhora é quem trata com muito carinho do meu cunhado, do Wagner Amorim. E na vida a gente tem que ser muito grato. E Wagner, depois que iniciou o tratamento com a senhora e a equipe, os profissionais, ele tem demonstrado uma melhora, eu posso dizer, excepcional. Portanto, além de tudo, nesse final, o agradecimento, e deixo a senhora muito à vontade para as considerações que queira, e por favor, logicamente, porque estão aqui a perguntar, como podemos lhe encontrar?
Fábio, eu que agradeço por tudo, pela confiança no meu trabalho. Realmente, esse é o máximo que a gente recebe dos pacientes, é quando ele sai falando que realmente o tratamento está dando certo. Se você deseja, precisa fazer algum acompanhamento nutricional, eu me encontro no Shopping Live Mall, na Clínica Elance, no 4º andar, na sala 401. Mas você também pode me encontrar pelas redes sociais, através do Instagram, Flávia Medeiros Nutri, ou próprio WhatsApp, 839-8719-1736. 839-8719-1736. Lembrando o Instagram, Flávia Medeiros Nutri. Se você percebeu que tem qualquer um desses sinais e sintomas, se tem alguém com alguma doença autoimune, se você deseja engravidar, a meta é lhe priorizar, é tratar você com carinho. E eu estou à disposição aqui para isso. Então, desembale mais, descasque mais, desembale menos, mas que seja um alimento do céu, do mar ou da terra. Ótimo, sensacional. Esse foi o primeiro bloco apenas. Repito, estamos aqui ao vivo, tudo aqui é ao vivo e presencial. Eu sou fascinado pela internet, mas mesmo na época da Covid, quando diziam, vai ser através de vídeo, vamos para o estúdio. Aqui tudo, olhos nos olhos, né, doutora? Presencial. Doutora, fiquei muito contente, quero repetir mais uma vez, queria, por favor, porque eu sei que a senhora faz uma interação maravilhosa, o endereço novamente do Instagram, doutora, por favor. Flávia Medeiros Nutri, @Flávia Medeiros Nutri. Pode encontrar lá, tem um link na minha bio, que você já faz o agendamento direto. Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial, só repetindo, amanhã é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e nós vamos ter daqui a pouquinho, ao vivo, ao meu lado, a doutora Cláudia Suênia, que ela é neuropediatra. Portanto, uma especialidade bem específica, bem diferenciada. O maior trabalho dela é com as nossas queridas crianças e eu tenho certeza, vocês não devem perder. Ao contrário, chamem mais pessoas, se conectem, vamos ampliar esse leque e termos a certeza, estamos fazendo o nosso papel aqui na Terra. Estamos verdadeiramente salvando vidas. É daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Estar onde você precisa é entender as suas necessidades. Por isso, estamos em mais de 40 unidades